Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. É muito bom ver todos vocês aqui, alguns rostos novos que conhecemos hoje. Sintam-se acolhidos na nossa casa. Damos as boas-vindas também para os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, quando o nosso querido irmão Ney edita as palestras e coloca lá no nosso canal e deixa disponível para que todos possam assistir no momento que ficar melhor para cada um. Lembrando sempre que quem ainda não é inscrito no nosso canal do Consolador no YouTube, se possível, se inscreva para que a gente possa divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Como a gente sempre fala, o YouTube tem um algoritmo, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente compartilhar e curtir, mais o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Então, assim, a gente está fazendo que a doutrina chegue a mais pessoas e, como foi consolador para nós, que seja para outras pessoas também. Então, a gente divulga a doutrina assim. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Perdão reiterado. Nivela-te a quem diante de ti se humilha e a pequena, pedindo-te perdão. A tua verdadeira grandeza se revela quando, tendo a oportunidade de ser maior, te fazes menor. Não consintas jamais que alguém, seja quem for, se ajoelhe a teus pés. Existem posturas da suposta vítima que oprime muito mais que a atitude de ser considerado algoz. Perdoar 70 vezes 7 também significa que, somente através do perdão reiterado, seremos capazes de esquecer a ofensa em definitivo, apagando do próprio coração todo e qualquer traço de mágoa. Com essa bela mensagem, então, nos convidando ao perdão, ao entendimento com o próximo, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como uma maneira ritual, mas como uma forma de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe. A espiritualidade amiga, os nossos mentores. E vamos agradecer a todos eles a oportunidade de estarmos aqui reunidos fisicamente e pela internet com os nossos irmãos na Casa do Consolador Prometido. E vamos pedir que tudo que estamos recebendo nesse momento possa se espalhar, possa chegar a todos aqueles que necessitam, que sofrem as dores físicas, as dores morais, que eles sejam amparados. Pedimos também que toda a harmonia e os fluidos de paz que estamos recebendo nesse momento cheguem até os locais do nosso orbe que ainda encontram-se em conflito. Que as pessoas possam ser amparadas e que a paz e o entendimento entre os irmãos possa ser atingido em algum momento. Pedimos também ao nosso Pai que ampare nosso querido irmão Júlio, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa nos transmitir tudo aquilo que planejou. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Júlio, trabalhador do Movimento Espírita de Santa Maria, divulgador da doutrina espírita, e já é de casa, né, Júlio? Já é trabalhador do Consolador Prometido também. Então, contigo, Júlio. Boa palestra. Uma boa noite a todos, todos aqui presentes, que nos acompanham pela internet. Nós gostaríamos de iniciar a nossa fala dizendo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma chamativa muito importante para que tenhamos clareza no seu entendimento, na sua interpretação.
e dizendo que Deus cria a todos nós em espírito de uma forma muito simples, onde desconhecemos todo e qualquer fator que a nós se apresentem, principalmente do bem e do mal. Nós vamos tecendo alguns comentáriozinhos, lendo alguns itens, para que fique bem claro que o assunto de hoje, como tantos outros, faz com que adentremos de uma forma muito clara, muito bem interpretada, porque ainda é muita dúvida de muita gente, de muitos irmãos em humanidade. Então, nos coloca na essência da alma, o nosso Criador, muitas virtudes. Entre elas, a fundamental para que nós tenhamos, a partir do momento que começamos a enxergar as coisas com um olhar diferente, o chamado livre-arbítrio. Então é com esta proposta que nós vamos entendendo que precisamos gradativamente nos aproximando de situações, de momentos, para que cresçamos, amadureçamos intimamente. Mas, através das experiências, dessas vidas que nos são oportunizadas por Deus, e nós vamos vendo que a reencarnação ainda é uma proposta diferente, ainda para muita gente muito nova. Em algumas crenças ainda não tem o devido esclarecimento de saberem o que estamos realmente passando aqui por este mundo, ainda com dificuldades. Quantas criaturas que nós conhecemos, tantas vezes, quem sabe, já passamos por este planeta e não recordamos, ficaram apenas registros para que, assim, aos poucos, começássemos nessa relação com amigos, com familiares, vendo a necessidade desta troca de energias, desta troca de fluidos fundamentais que ainda necessitamos. Não sabemos muitas vezes com quem estamos tratando. A aparência física ainda reveste aquele momento íntimo de cada criatura, de cada espírito que sabe que precisa, em algum momento, renovar-se, fazer alguma coisa para que as situações também se renovem, para que as situações se tornem um pouco mais suaves e assim ir vencendo tantas dificuldades que a ele se apresentam. Um questionamento que muitas vezes nos fizemos ou ouvimos: a reencarnação é divulgada e interpretada apenas pela doutrina espírita? Nós sabemos, como dissemos, que companheiros ainda, humanos, nossos irmãos em humanidade, revoltam-se contra a divindade, sem saber o porquê que estão enfrentando todo esse conflito íntimo, muito íntimo, externo, dessas propostas todas que nós adentramos, ou às vezes notamos pela própria mídia, companheiros que estão sempre à mercê de um bom relacionamento, mas também é um princípio básico da nossa doutrina, a reencarnação, ou seja, é aquele momento em que nós retornamos à vida terrena em corpos diferenciados, mas o espírito, a essência, sempre a mesma. Então, como dissemos, esse convívio todo
diário que temos, em família, no trabalho, seja onde for, nós estamos armazenando conhecimentos que ficarão registrados no nosso espírito, no nosso perispírito, e assim, em outras oportunidades, podermos então, diante de tantas ainda atrocidades, fazermos com que essas dificuldades, esses momentos ainda difíceis que temos intimamente, se tornem um pouquinho mais entendíveis. O porquê que passamos por dificuldades, o porquê que estamos às vezes num meio onde criaturas não nos entendem, nós não entendemos as criaturas. Às vezes estamos dentro da própria família e irmãos nossos consanguíneos parece que nos são muito distantes. Não temos ainda aquela empatia, aquela condição fundamental de podermos notar neste relacionamento a condição melhorada, de fazer com que aquele companheiro que está aparentemente ainda solto na vida, que ainda não entende o porquê desse nosso convívio todo, então é dentro de quatro paredes, debaixo de um mesmo teto, que nós vamos vendo que as situações se tornam às vezes um pouquinho mais apertadas, né? O próprio relacionamento, mas ao mesmo tempo, pela intimidade, pela relação muito próxima que temos, nós vamos vendo que as coisas aparentemente se tornam mais difíceis, não é verdade? Então vamos vendo que os próprios cônjuges, ao iniciar a nossa família, com os pais, com os irmãos, enfim, a família vai se dispersando, cada um para o seu lado, cada um formando a sua família, este núcleo fundamental para todos nós. É ali nesse regaço que nós vamos fazendo, então, esta aproximação que não sabemos o porquê que estamos juntos, o porquê que necessitamos estar juntos. Então, vamos dando oportunidades a esses companheiros que estão juntos de nós, nesta condição muito real da vida, não entendendo por que Deus nos coloca dentro, então, desse recinto, né? Desse núcleo fundamental, como dissemos, chamado família, ainda muito mal interpretado, onde criaturas estão dentro, então, dessa forma, né? Às vezes de se rejeitarem, de fazerem com que as coisas não aconteçam dentro do contexto de prosperidade. Muitas famílias desfeitas, muitos casais se separando, exatamente como nos coloca a Joana de Ângeles em uma de suas obras, que é exatamente neste mundo ainda conturbado, em que as criaturas ainda não conseguem se aproximarem, não conseguem fazer esse convívio, esse relacionamento verdadeiro, e nós espíritas sabemos que por detrás dessas dificuldades todas, nós solicitamos para que tivéssemos então convívio com esses companheiros que hoje nos rodeiam. E aí também nós sentimos que falta aquele entendimento maior, mas por que tudo isso? E muitas vezes até dentro de um lar espírita, nós vamos entendendo melhor que vale a pena nós apostarmos naquele companheiro difícil, naquele cônjuge difícil, que inicialmente tudo foi fácil, tudo foi um momento de felicidade, mas que quando a gente vai então se conhecendo, né, tendo os relacionamentos mais diretos, tudo isso vai aos poucos turbando, né, fazendo com que a nossa visão se torne um pouquinho mais turva e não entendamos realmente o que está acontecendo. Isso e já temos o conhecimento verdadeiro. Muitos dizem, mas eu não consigo
suportar esta criatura que está comigo há muito tempo? Será que nós aprontamos em algum momento? O que aconteceu realmente? Eu gostaria de saber. Mas, ao mesmo tempo, Allan Kardec nos coloca que Deus faz com que tenhamos o nosso passado ou os nossos passados apagado momentaneamente, para que tudo isso seja, então, de uma forma que busquemos livremente, livre-arbítrio, numa condição de liberdade, em eu buscar tudo aquilo que está ao meu alcance, dentro de um contexto mais suave, de humildade, de simplicidade, e começar entendendo as chamativas de Jesus, que todas elas nos tocam fundo, nos dizem da importância, então, de estarmos em espírito, em corpos diferentes, ou em corpo diferente no presente, para que possamos burilar o nosso espírito, trabalhar aquele ser que ainda encontra-se em dificuldade. Então, por isso, todo esse contexto de criaturas enfermas, de companheiros tirando a vida um do outro, até mesmo as próprias guerras, porque tudo isso acontece. Será que as criaturas que estão lá matando, os que estão morrendo, eles precisavam passar por isso? Também é uma incógnita a todos nós. E principalmente nós espíritas gostamos de colocar tudo no passado. Isso aí, quem sabe, algumas encarnações atrás, ele deixou a desejar. Ele fez aquilo que está resgatando hoje. Então, se nós pensarmos desta maneira, também estaremos aplicando a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. E nós sabemos que essa posição que Jesus também veio anular, substituindo o nosso Moisés, que dentro das suas condições ainda de homem da lei, aquela condição muito rude, muito firme, fazendo com que as criaturas pudessem entender, né, que existia um Deus vingativo, existia alguém que pudesse sacrificar, né, cobrar de alguém muito fortemente. Sabemos que era uma forma, ou foi uma forma naquela época, para que as criaturas, então, sentissem na essência que tudo aquilo que estavam usufruindo, aquela admiração pela multiplicidade de deuses, tudo aquilo deveria ser anulado, apagado gradativamente. Então Jesus veio desbravar, veio abrir mais o caminho para que nós entendêssemos, então, todas essas mazelas, as dificuldades que enfrentamos na Terra. E ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei de Deus, mas dar-lhe continuidade. Ou seja, aquilo que os seus antecessores já tinham colocado, e ficasse então para análise, para interpretação, ainda de um povo ignorante, ou seja, no sentido de conhecimento verdadeiro das leis divinas. Mas ele nos mostrando claramente que tudo o que nós enfrentamos, todos aqueles companheiros que estão juntos a nós, alguma relação, alguma condição tem para que nós sejamos, então, melhores a cada dia que passa. Também nesta condição de que nós ainda não entendemos, como dissemos no início, sobre a reencarnação, como é que pode, né, uma criatura viver um período, viver um tempo aqui na Terra e depois simplesmente não ter mais condições desta continuidade da vida. Ou seja, até mesmo Jesus, quantas criaturas, quantas crenças, sem querer implicar a ninguém, ainda estão aguardando Jesus. Aquela mesma postura, aquela mesma condição física,
para que Ele venha ainda curar, que Ele venha ainda fazer com que os homens pudessem se corrigir gradativamente. Então nós vamos vendo que Jesus, na sua trajetória terrena, ao conversar com o povo, ao estar dentro daquele contexto de esclarecimento, fazendo com que as criaturas fossem orientadas com relação às propostas divinas, ele foi questionado por um doutor da lei da época, chamado Nicodemos. Então disse a Jesus: como pode, mestre, um homem velho adentrar novamente o ventre materno e nascer de novo? Então, essa proposta é bíblica, está lá registrada no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 3. Para que nós, então, como perguntamos anteriormente, né? É só a doutrina espírita que esclarece e mostra estas propostas das multiplicidades das vidas terrenas, espirituais, enfim. Então nós vamos, até hoje, fazendo com que nos preocupemos muito mais com as criaturas que estão ao nosso derredor, que estão às vezes distantes, que estão, quem sabe, refletindo alguma atitude sua em nós, fazendo com que estas condições se tornem mais difíceis. Então vamos vendo que a reencarnação é um momento exato para que nós, em espírito, tendo então apagado momentaneamente o que nós fizemos em vidas passadas, continuemos, como Jesus mesmo disse: pega a charrua e não olha para trás. Então é nesse entendimento, é nesta interpretação, que vamos vendo o quanto nos falta ainda enxergarmos as coisas com os bons olhos, de agirmos em primeiro lugar e não reagirmos, de fazer com que então aquele que está dividindo um espaço conosco também seja respeitado. Aquele transeunte, às vezes, com dificuldade, sem um alimento, sem um agasalho, sem um teto, ele é igualmente a nós. E Deus também permitiu que ele retornasse à Terra para fazer, então, esse trajeto, essa trajetória, dentro de um contexto que, quem sabe, deixou alguma coisa para trás, não conseguiu vencer aquele homem velho que ainda está dentro de nós. Então, vamos vendo que a própria mídia nos traz tantas informações que nos traz para dentro do nosso lar a necessidade da aplicação do amor, a aplicação da caridade, a prática do bem. É assim, então, que nós vamos fazendo estreitar mais os laços que nos afinizam. Por que convivemos em família? Por que aquela criatura veio diferente dos outros? Por que aquele filho, às vezes dentro de um número maior, né, da prole, vem um diferente do outro? E às vezes um companheiro, um dos cônjuges, diz assim: como é que pode essa criatura estar desta forma, com dificuldade, atrapalhando a família? O convívio tão importante que nós tínhamos já não é mais. Então, esquecemos que esta proposta, então, como dissemos, de afinidade, são espíritos afins que vêm para tentar resolver, tentar amenizar aos poucos tudo aquilo que ficou em momentos passados, situações difíceis, situações muito, às vezes, apavorantes. Então, imaginem se nós pudéssemos também saber das nossas encarnações passadas, quem fomos, o que fizemos, nós teríamos até dificuldade
para darmos continuidade na trajetória presente. Se nós soubéssemos que teríamos sido um homem rico, uma criatura rica, abastada, que teve facilidades, que teve o poder, que podia levantar o dedo agressivamente e todos os respeitarem, todos serem ou se tornarem intimidados por ele, escravizado. A nossa própria história, né, do nosso país, do nosso Brasil, narra tantas condições que aconteceram. E aí vamos vendo. Se nós, então, numa condição um pouquinho mais inferior financeiramente, né, até mesmo em intelectualidade, qual seria a nossa reação? Não, mas não pode. Se existe um Deus, então esse Deus não é bom. Esse Deus não é justo. Por que que ele fez com que eu estivesse passando ou esteja passando hoje por dificuldades? Eu tinha alimento, tinha tudo o que eu queria nas mãos, muitos fazendo com que eu tivesse, então, essas regalias todas, e hoje não consigo, hoje não tenho nada. Até mesmo nós vamos entendendo, né, quantas criaturas que se apresentam de uma forma simples, materialmente falando, mas numa inteligência, numa condição, numa visão maior das situações da vida. Temos crianças inteligentes que estão aí atualmente, né? Nossos filhos, nossos netos, enfim, que dialogam conosco, que debatem, rebatem condições que se nós fizéssemos isso para os pais ou com os pais antigamente, nós seríamos castigados. E hoje as crianças têm liberdade. Quantos deles nos ensinam? Quantas crianças, né, meninos prodígios, em frente a um instrumento, um piano, fazendo realmente condições, né, de uma música, de apresentar um concerto, e nós, meu Deus, como é que pode isso? Então vejam de novo, muitos de nós ainda não entendemos. Vai estampado um menino desses para a mídia, para a televisão, e todo mundo, olha só, aquele pitoquinho, né? Então é o que nós vimos, crianças, né, ainda pequeninos fisicamente, mas por detrás um espírito esclarecido, um espírito vivido, vivenciado. Quantos também nós temos como afirmações e confirmações dos próprios espíritos que nos dão as orientações? Joana de Ângeles, das suas trajetórias de vidas passadas, né? O espírito protetor do Divaldo Franco, que em 7 reencarnações ela teve o nome de Joana. Olha só, Emmanuel, escravo Nestório, enfim, Padre Manuel da Nóbrega. Isso também não só aqui no nosso país, em outros países, o mesmo espírito buscando, então, dentro daquele contexto todo, um conhecimento, uma relação maior para a sua progressão espiritual. Mas também o que nos preocupa com relação às próprias crianças dos dias de Divaldo Pereira Franco, estão retornando ao nosso mundo crianças inteligentes, inteligentíssimas, mas não estão ainda devidamente educadas. Será que são as crianças que não estão educadas? São os próprios espíritos que ainda necessitam da experiência dos mais velhos, do pai, né? Dar-lhe a devida educação. Por quê? A inteligência, com certeza, né, é uma alavanca propulsora para o progresso. Quantos cientistas, quantos pesquisadores que também na sua trajetória vieram com a sua missão, a sua tarefa a cumprir,
às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas consegue. As invenções que tivemos, como também a história nos narra, né? O próprio Thomas Edison tentou 700 vezes formar ou criar a lâmpada. E, de repente, seus companheiros, um amigo seu mais íntimo, Edison, desiste, pelo amor de Deus. 700 vezes não conseguisse fazer com que a lâmpada acenda, que essa luz apareça para clarear os ambientes. E ele, eu vou dar mais uma tentadinha. 701 vezes ele conseguiu. Isso é persistência. Isso então é um avanço para o espírito, porque ele veio com essa incumbência, ele se programou antes de retornar ao mundo, como também nós fizemos, para que pudesse favorecer o coletivo, para que pudesse favorecer a humanidade. Nós também nos achamos tão pequeninos. Ah, mas quem sou eu? Será que eu tenho alguma missão, tenho alguma tarefa? Será que Deus confiaria em mim? Será que Jesus aposta em mim? Com certeza. Por mais simples que sejamos, temos condições, sim, de fazer algo, em primeiro lugar, por nós mesmos. De nos aceitarmos, de nos perdoarmos, de vermos que somos criaturas, estamos em evolução, mais erramos do que acertamos. Mas é no momento em que nós conversarmos ou conversamos com Deus através da oração, é que precisamos solicitar a Ele. Meu Deus, Jesus, me ajudem para que eu possa cumprir com a minha tarefa, que antes de eu reencarnar, solicitei. A própria família, de novo, aqueles que convivem conosco, não estamos juntos por acaso. Acontecem, logicamente, de espíritos que às vezes reencarnam num lar, numa proposta obrigatória, né, pela divindade, porque é naquele lar, é naquele regaço que ele vai ser atendido. E muitas vezes nós renegamos aquele companheiro, como salientamos, né? Porque só esse foi diferente dos outros. E precisamos dizer ao contrário. Que bom que foi esse, porque ele chegou no lar certo, no lar correto. Nós precisamos também estar preparados para sentirmos, então, na essência, este companheiro que precisa de um auxílio e, quem sabe, nos auxiliará em outras reencarnações futuras. Então, é uma troca de favores, é uma troca de experiências. E, às vezes, a gente vem, né, numa encarnação obliterado em alguma condição, porque nós nos excedemos em alguma outra. Isso nós temos as informações de espíritos nas nossas mesas mediúnicas. Seguidamente dialogamos com espíritos. Um deles, esses tempos, dialogando conosco, dizendo da sua simplicidade, né? E nós o conhecemos em vida. Ele, pois é, irmão, tu lembra de mim? Eu sou o fulano. Lembra quem eu era profissionalmente? Como era a minha família? Como era a minha casa? Mas eu tinha um lar diferente. Eu não tinha casa, mas tinha um lar. Olha só. Mas tu sabes por que eu vim desta forma? O Senhor é que sabe. Se o Senhor quiser nos dizer, eu vou dizer para ti. Eu me excedi no conhecimento que eu tinha. Eu tinha conhecimentos científicos. Exagerei, extrapolei demais, prejudiquei muitas criaturas para que eu tivesse, então, o regozijo, tivesse o retorno financeiro e achando que estava agindo da melhor maneira. Porque eu não conhecia, porque eu não sabia. E eu pedi para Deus para vir desta forma, para vir dentro desta família, e também, tu sabes, os filhos também em dificuldades, do próprio alimento, enfim.
mas que os filhos venceram. Olha só, todo esse relato assim, a criatura abrindo seu coração, né? Um companheiro que o conheceu, logicamente, mas não tínhamos tanta intimidade. E muitas vezes nós também, se pudéssemos conversar com alguém e abrir o nosso coração, dizer das nossas mágoas, dos nossos sentimentos, aqueles momentos assim de tristeza, aquelas propostas que às vezes queremos avançar, queremos progredir e parece que temos um freio, alguma coisa nos trava ou então nos puxa para que não aconteça, né? Então são nesses momentos, como dissemos, pedir ao nosso Pai Maior que nos auxilie, que nos dê forças para enfrentarmos as trajetórias do nosso dia a dia. Inclusive, a gente nota criaturas com dificuldade de saúde, que já nascem com dificuldades, ou então, no decorrer da sua trajetória, adquirem então uma enfermidade que às vezes nem eles sabem explicar. São tratados regularmente pela medicina, todos os cuidados, enfim, toda a medicação, mas parece que aquela proposta ainda fica muito firme, muito persistente, e às vezes ele ou nós não conseguimos vencer, porque estamos então diante de uma situação que nós proporcionamos, se não em vidas passadas, nesta vida mesmo. Às vezes queremos passar, como dissemos, né, para os nossos momentos antecedentes, o que nós temos como dificuldade hoje. Ah, se foi de algum momento que eu deixei a desejar. Às vezes não. Às vezes é desta trajetória mesmo. E nós não lembramos. Com o passar do tempo, quantas lembranças não são apagadas, quantas situações que nós nem sabemos de onde surgiu. Aí vamos vendo. Quando retornamos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Estamos aqui pela Terra, numa passagem, num momento de viagem, num momento em que, às vezes, deixamos que a vida nos leve, deixa a vida me levar, sem consciência das nossas propostas. Mas nós espíritas não podemos jamais dizer que o que estamos enfrentando hoje, e que não é por ser espírita que sejamos isentos ou estejamos isentos de alguma dificuldade, às vezes é mais forte um pouquinho para que nós possamos então dar o nosso testemunho de que realmente, se isso está acontecendo comigo, é porque eu tenho condições de enfrentar e resolver. Se não nesta trajetória, neste momento, nesta vida, futuramente. Porque a vida, nós bem sabemos, ela é fundamental para o espírito. Podemos crescer, evoluir no plano espiritual, como espírito? Sim. Mas o corpo físico ainda é necessário para que todas aquelas mazelas que ainda estão registradas, como dissemos, no nosso espírito, no nosso perispírito, possa ser então exteriorizada. E possamos então travar, resolver, opa, estou me excedendo só um pouquinho, vamos fazer o melhor, eu preciso avançar, que bom. Então essa doutrina maravilhosa que nos abre este leque, dizendo que a cada momento, a cada situação que enfrentamos aqui na Terra, nós estamos, sim, fazendo o melhor possível. E temos condições de resolvê-las, se não hoje, daqui a um tempo mais. Então não deixemos de lado a nossa amizade, a fraternidade, até mesmo dentro da casa espírita, dividirmos os espaços, as tarefas e vermos que todos estamos dentro do mesmo contexto, trabalhando em nome de Jesus. Esta criatura, este ser, o único espírito que passou na Terra pela sua pureza, pelo seu conhecimento,
e que, como nos narram algumas obras espíritas, esse trabalho todo que ele teve que fazer, né, pela sua evolução espiritual, de poder chegar até nós e se aproximar igualmente, fisicamente, e dizer que vale a pena trabalhar, que vale a pena buscar, que tenhamos sempre fé acima de tudo. Muitas vezes, quando somos questionados, ou alguma criatura que é questionada, fora da doutrina espírita, é perguntado a ele o seguinte: tu acreditas em Deus? E o que ele vai dizer? Claro que sim. Até muda só, né? Claro que sim. Eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus. Ah, que bom. Isso é importante. Isso é maravilhoso. Mas nós que somos cristãos e espíritas, que é a mesma coisa, só que nós temos um conhecimento um pouquinho maior das vidas sucessivas, as passadas, enfim, nós podemos até colocar uma vírgula. Nós acreditamos em Deus, sim, mas muito mais ainda. Eu creio em Deus. É crer em Deus, na certeza de que Ele está sempre pronto para nos ajudar. Ele nunca nos diz não em nada, em momento algum. Nós, às vezes, é que somos o empecilho. Nós, às vezes, é que somos aquelas condições de formarmos uma barreira. Até mesmo esta barreira de entendimento, como dissemos, de que a vida continua. E Jesus está a cada momento nos proporcionando condições diferentes, situações amenizadas, e para que nós entendamos melhor que vale a pena estar ainda neste mundo que nos traz tanta alegria, tanta felicidade. Nós enxergamos ainda com os olhos pesados, enxergamos o mal também de uma forma assim que veio para liquidar com tudo, derrubar com tudo. Mas esses companheiros que estão usufruindo destas energias, prejudicando o semelhante, fazendo condições difíceis, ele esquece que ele mesmo será punido por ele mesmo. Que Deus não pune ninguém, Deus não prejudica ninguém. Nós é que nos autopunimos. Então, por isso Deus também colocou a sua verdadeira proposta a todos nós, a todo o universo, a lei de ação e reação. Tudo que nós fizermos de positivo ou ainda pouco esclarecido, não vamos dizer negativo, pouco esclarecido, nós receberemos, com certeza, o retorno. Mas como nenhum de nós gosta de sofrer, de passar por dificuldades, nós tentamos fazer o melhor. E ainda erramos. Vamos de novo. Erramos de novo. Mas Deus, na sua justiça, e a maior comprovação da justiça divina está em a reencarnação, que nos oportuniza tantas e tantas vezes nesse vai e vem, esse ciclo todo, terreno, espiritual, enfim, e não sabemos há quanto tempo ainda estamos, ou já estamos vividos, quanto tempo teremos pela frente ainda para crescermos espiritualmente e chegarmos a espírito puro, que é o cume, é o máximo da evolução espiritual. Então vamos vendo que ele ainda nos aceita como crianças, como espíritos muito pequeninos ainda. E deixamos, então, o tempo passar. Deixamos que as coisas aconteçam ao nosso bel prazer. Às vezes nós perdemos tempo na vida com situações muito pueris, muito infantis. E nós vamos
com o tempo, querendo que tudo aconteça da melhor maneira possível. Mas Jesus também nos colocou: ajuda-te que o céu te ajudará. Então esse esforço vale a pena entendermos. Batei e abrir-se-vos-á a porta da caridade, a porta do bem, e, resumidamente, em O Livro dos Espíritos, Kardec questionando as entidades superiores, dizendo qual o maior objetivo do espírito reencarnante na Terra, e eles responderam também resumidamente, que nós trazemos aqui: a prática do bem. A prática do bem. E o que é fazer o bem? É estender a mão quando nós queremos? É conversar com as criaturas olhando para o outro lado? Nós não olhamos no olho da criatura? Quantos muitas vezes, além daquele pão tão importante para seu corpo físico, ele precisa muito mais ainda do pão, de um pedaço de pão espiritual. Um abraço, um olhar firme e sincero, dizer que ele é nosso irmão e que ele precisa também fazer o melhor possível, dizer a ele que Deus existe, para que nós não tenhamos medo até mesmo da própria morte. Fazendo um parêntese, amanhã nós teremos dia de finados, né, onde tantas criaturas vão aos cemitérios para relembrarem, né, para lembrarem dos seus entes queridos que ali estão, naquele túmulo, naquela pedra, mas que se esquecem que ali está o vazio, ali não existem mais nem energias da criatura, às vezes por muito tempo, e que é o corpo físico que morre. Mesmo se o seu corpo tivesse sido sepultado em poucos dias, ele também não nos ouviria, e também não entenderia o porquê das nossas lágrimas, o porquê da nossa dor, o porquê que nós estamos ali pedindo, quem sabe, para Deus, faça com que Ele torne a vida. Isso também é impossível. A própria ciência nos relata da impossibilidade de um corpo ressuscitar, um corpo físico, né? Depois de um momento de dificuldade, de uma vida terminal muito pesada, né? Com dor, com dificuldades, enfim. Mas não é naquele momento ali, naquela pedra fria, naquele túmulo vazio, que nós estaremos, então, ajudando o nosso ente querido. Poderemos ajudar muito mais através de uma oração, pode ser dentro do nosso lar, pode ser na igreja, pode ser no centro espírita, onde for. Deus nos ouve em qualquer momento, em qualquer lugar que estivermos, porque Ele sabe que as nossas intenções são as melhores. Estamos nos esforçando ao máximo. Como dissemos, deixamos a desejar, sim, mas que quantas entidades que já desencarnaram estão aqui conosco neste momento. Também ouvindo o que está sendo exposto. Uns deles dizem, levantando o dedo: eu não sabia que a vida continuava. Outros dizem: eu tirei a minha vida, me suicidei, achando que eu não sofreria mais, eu não faria com que os meus familiares continuassem também sofrendo. Então eu tirei a minha vida física. Foi um grande engano. Hoje estou com dificuldades, sei, mas também sei e tenho fé em Deus. E no ponto deles para nós assim,
como tu mesmo agora disseste. Eu acreditava em Deus, mas eu nunca tive condições de crer em Deus, de saber que Ele nos dá tantas oportunidades, que Ele nos oferta tantas maravilhas, e nós deixamos à mercê a todas essas situações. Nosso tempo é curto, nós sabemos que é um tema muito vasto, mas que entendamos que saímos daqui hoje não porque eu tivesse trazido, eu estou apenas expondo o que a doutrina espírita nos oferece como esclarecimento. Que a doutrina espírita nos conforta, nos consola, é o consolador, a doutrina consoladora. E Jesus pediu ao Pai que enviasse um substituto seu para que pudesse trazer à humanidade, ou que ficasse tudo aquilo que ele trouxe para todos nós e que fosse dado continuidade, para que nós entendêssemos através das obras básicas, através de Allan Kardec, que tudo nos é possível, tudo nós podemos. Vós sois deuses, como disse Jesus. Claro que de uma forma muito simples, muito pequenina, nós somos senhores dos nossos pensamentos e atos. Que aceitemos, então, tudo que está ao nosso derredor, não de uma forma assim de que, deixa assim, isso é simplicidade, isso é humildade. Humildade não é deixar que se aproveitem das situações, né, que nós estamos abrindo espaço, mas é que saibamos reagir, como Jesus também fez perante os homens que o maltrataram, que o xingavam, surraram aquele homem, né, que veio em nome de Jesus, em nome de Deus, com o nome de Jesus, Cristo, Jesus Cristo. Ele foi o enviado de Deus. E nós também, um dia chegaremos a sermos Cristos. Porque Cristo, como dissemos, é aquele Espírito que vem na sua trajetória esclarecer, fazer com que as almas, outros espíritos, também entendam que só Jesus pode exatamente fazer o melhor por nós. Mas Ele conta conosco a cada instante. Por isso que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Muito obrigado. Que Jesus os abençoe. Nós aqui agradecemos, Júlio, a tua presença aqui hoje, essa tua mensagem consoladora, de que possamos saber que todos nós erramos em algum momento e temos a chance de estar aqui para nos redimirmos, e que a infinita misericórdia do Pai é tão grande que, como tu disseste, Ele dá aquilo que a gente é capaz de poder trabalhar com aquilo, porque se todas as nossas dívidas fossem cobradas, com certeza nenhum de nós estaria de pé. Então a misericórdia divina é tão grande que aquilo que nos acontece, que são as nossas situações, nós temos condição de vencermos, porque essa misericórdia é tão grande que Jesus e Deus jamais nos enviaríamos para uma missão que nós não tivéssemos a probabilidade de vencer. Então, que nós tenhamos a capacidade de aceitar aquilo que nos acontece, aquilo que acontece com os outros, e que tenhamos esse entendimento que o Júlio nos trouxe hoje. Que sempre que errarmos, nos levantemos e seguimos adiante, né, Júlio? Então, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, por essa mensagem consoladora. Que possamos estar sempre juntos, trocando essas energias e levando a mensagem do Cristo adiante, dentro de nós, mudando a nós mesmos, não aos outros, né? Que os outros mudem pelo nosso exemplo. Então, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo, leve um abraço fraterno e que possamos estar sempre juntos, evoluindo. E aproveitando, como o Júlio falou, essas trocas, esses fluidos que todos aqui estamos recebendo, eu gostaria de pedir que tu fizesse a oração final
para encerrarmos o trabalho dessa noite. Então, convidamos a todos os irmãos para que serenemos um pouquinho mais as nossas mentes, buscando Jesus na sua mansuetude, acalmando as dores, os sofrimentos de todas as criaturas, não fazendo distinção entre os seus irmãos. Todos somos merecedores das dádivas divinas. Sabemos Jesus, a nossa pequenez espiritual. Mas tu sabes, tu conheces o âmago de cada um de nós. Principalmente por estarmos nesta doutrina que nos traz todos os esclarecimentos e nos deixa à vontade para que hajamos da melhor maneira, como bem entendermos. Mas também nos mostra que precisamos assumir, além dos compromissos, as nossas responsabilidades. Por isso, mestre amigo, se conosco, hoje e sempre. Abençoe a toda a humanidade, aquelas criaturas que encontram-se em guerra, de todas aquelas criaturas no corpo infantil, no corpo envelhecido, seja lá a proposta que for, fisicamente falando. Entendam o porquê de tudo isso que acontece neste mundo de provas e expiações. Aparentemente, o nosso questionamento é: por que Deus permite que tudo isso aconteça contra os seus filhos, ceifando vidas, ou que suas vidas sejam ceifadas, sem poderem se defender daqueles irmãos que serviram também de instrumentos para que as condições, as propostas fossem ou serão esclarecidas com o passar do tempo. Abençoe também, mestre amigo, a todos aqueles irmãos que dentro das suas religiões, que sabemos que são rótulos, são aparência, mas muitos estão dispostos a seguir os teus caminhos, ou o teu caminho. E nós espíritas tenhamos cada vez mais a lucidez, o entendimento de que a nossa doutrina nada nos impõe, muito pelo contrário. Expõe a todos nós a importância
da multiplicidade das vidas, dos mundos habitados, do universo todo em sintonia. E tenhamos sempre a humildade e a caridade como normas de ação. Então, Jesus, nos despedimos nesta noite, com o coração aliviado, as nossas mentes um pouquinho mais conscientes de que Tu estás conosco a cada instante. Muito obrigado, benfeitores amigos, por mais esta oportunidade. Que assim seja.